Olá, vamos direto ao ponto. Hoje vamos mergulhar num tema central para qualquer operação de tesouraria no Brasil: como se forma de verdade a taxa de juros em dólar por aqui. Entender essa mecânica, com base nos conceitos de cálculo financeiro das tesourarias, é uma daquelas habilidades que separam os bons gestores dos excelentes. Bom, a primeira questão que vem à mente é bem óbvia, né? Se a gente está falando de dólar, por que a taxa de juros aqui não é a mesma dos Estados Unidos? Por que não é só importar a taxa de lá? A resposta, como quase tudo no nosso mercado, é um pouco mais complexa e passa por uma série de riscos que são unicamente nossos. É que a taxa de juros em dólar aqui no Brasil não é um produto de prateleira que a gente pega de fora. Ela é construída aqui dentro. Claro, ela parte da taxa internacional, mas a gente vai adicionando camadas, como se fosse uma cebola. Camadas de risco que são exclusivas da nossa realidade econômica e política. Vamos descascar essa cebola juntos. Para a gente entender o preço final, o jeito é desmontar o motor peça por peça. Cada um desses componentes representa uma fonte de incerteza, um risco específico que o mercado financeiro precisa, de alguma forma, colocar um preço. E aqui está a planta baixa, o nosso mapa. Essa fórmula é, na prática, o painel de controle de qualquer tesouraria. A taxa final, o nosso R, é o resultado da taxa internacional I somada a 3 outros componentes: o RB, que é o risco Brasil, o RC, que é o risco cambial/soberano, e o RD, que são os riscos domésticos. O primeiro tijolo da nossa construção é o I. Esse é o nosso ponto de partida global. É a taxa de juros básica lá fora, como a SOFR, por exemplo, que hoje serve como uma grande referência para o custo do dólar no mundo todo. Agora a coisa começa a ficar brasileira. A primeira camada de risco local é o RB, o famoso Risco Brasil. Pensa nele como um prêmio extra que o mercado internacional cobra para emprestar dólar para cá. A fonte que usamos menciona que esse prêmio já bateu 400 pontos base acima da Libor. Imagina o impacto disso no custo de um financiamento ou de uma operação de hedge para uma empresa. É brutal. A segunda camada é o RC, o risco cambial ou soberano. Esse aqui é o risco de cruzar a fronteira com dinheiro. É a incerteza sobre o que o governo pode fazer. Uma mudança na regra, uma nova taxa, uma intervenção, tudo isso entra nessa conta. Na prática, um RC muito alto pode simplesmente inviabilizar a vinda de capital estrangeiro. E por último, a gente tem o RD, os riscos domésticos. Esse é quase um balaio de gatos de tudo que é risco específico de operar aqui dentro do nosso sistema. É o risco de crédito local, a liquidez do mercado, questões regulatórias, tudo que afeta uma operação em dólar feita no Brasil. Certo. Entendemos as peças do quebra-cabeça na teoria, mas a grande pergunta, a pergunta de milhões de dólares é: como o mercado pega todas essas percepções, essas incertezas e transforma tudo isso num número só, num preço negociável que a gente vê na tela? E a resposta para isso, pessoal, está num lugar muito específico, no mercado futuro. É ali o grande palco onde a teoria encontra a realidade. É onde toda essa sopa de riscos é digerida e traduzida em preço, todo santo dia. E o fascinante é que essa resposta não está escondida num livro ou num artigo acadêmico. Ela está viva, pulsando a cada segundo nos preços dos contratos negociados em terminais como este. É, literalmente, o mercado nos dizendo o que ele pensa. E esse consenso do mercado, esse veredito, tem nome e sobrenome: cupom cambial. Guardem bem esse nome. Ele é, na essência, a taxa de juros efetiva em dólar para as operações feitas aqui, dentro do Brasil. É a taxa que o mercado todo, implicitamente, concordou que é a justa. E essa fórmula aqui mostra como a gente extrai o cupom cambial. O C na fórmula é exatamente ele. Ele é a variável que faz a conta fechar. A peça que amarra o preço do dólar hoje, a PETAX, com o preço do dólar futuro, o F, levando em conta o nosso juro em real, o J. É a taxa de juros em dólar que está implícita nessa relação. Ok, então já sabemos como descobrir a taxa para um vencimento específico lá no futuro. Mas para uma tesouraria, isso é pouco. O próximo passo é pegar esses pontos de informação e transformar numa ferramenta de gestão poderosa, a curva de juros. O objetivo final de qualquer mesa de operações é ter algo assim, uma curva de juros contínua, suave. E por que isso é tão importante? Porque com essa curva na mão, é possível precificar qualquer instrumento para qualquer prazo, para 15 dias, para 183 dias, o prazo que for. Só que o mercado não nos dá a curva pronta, de bandeja. Ele nos dá apenas alguns pontos, que são os preços para os vencimentos padrão dos contratos futuros. A gente chama esses pontos de vértices.
Eles são as nossas âncoras, os nossos pontos de certeza no meio do caminho. Então, o que a gente faz? A gente liga os pontos, e para isso usamos a matemática. Métodos como interpolação linear ou, para um resultado mais sofisticado, a spline cúbica. São ferramentas para transformar aqueles pontos discretos do mercado numa curva funcional, pronta para uso no dia a dia da precificação. Agora, vamos mergulhar num conceito que é a espinha dorsal de tudo isso. Por que o preço do futuro é aquele preço, e não outro qualquer? A resposta está num princípio fundamental do mercado, a ausência de arbitragem. E para isso ficar bem claro, nada melhor que um exemplo prático. Vamos montar juntos uma operação clássica de tesouraria, a criação de um hedge sintético para proteger uma dívida futura em dólar. O cenário é o seguinte: a empresa tem um compromisso de pagar $50 mil daqui a um tempo. A grande dor de cabeça do tesoureiro é a possibilidade de o dólar disparar até lá. O objetivo, então, é simples: travar o custo em reais dessa dívida hoje. E como se faz isso? Passo a passo. A gente toma emprestado em dólar, hoje, o valor presente daqueles 50 mil. Com esses dólares na mão, a gente vende no mercado à vista, troca por reais e imediatamente aplica todo esse montante em reais na nossa taxa de juros doméstica. E qual é a beleza dessa estrutura? No momento inicial, no dia zero, o fluxo de caixa líquido é zero. O dinheiro que entrou com o empréstimo em dólar e a venda dele saiu para aplicação em reais. A gente montou uma posição perfeitamente casada que não custou nada para ser iniciada. E o que acontece lá no vencimento? O valor da aplicação em reais vai ter rendido exatamente o suficiente para comprar os $50 mil, na taxa de câmbio que foi travada no início. Essa operação prova aquela relação matemática que a gente viu. É a lógica da não arbitragem que garante que os preços se alinhem. Ela impede que exista dinheiro fácil no mercado. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para todo mundo pensar. Olhando para esse nosso painel de controle de riscos, o risco Brasil, o soberano, os domésticos, no cenário de hoje, qual deles representa o maior desafio para uma estratégia de tesouraria? E talvez mais importante, qual deles esconde a maior oportunidade? Fica a reflexão.